Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje, então, o nosso webinar, né? A gente vai navegar aqui no nosso agente de IA, né? Que é o agente de compliance. Queria agradecer a participação de todos, né? Acho que a transmissão não está muito legal, a imagem está um pouquinho embaçada, por conta da iluminação. A gente tentou ajustar, mas enfim, a gente vai seguir, porque eu acho que o importante é o conteúdo, né? Durante o webinar, a gente vai. Vou falar um pouquinho da minha ideia primeiro, aí depois eu falo um pouquinho da empresa para vocês conhecerem, da Comply AI, né, que é uma empresa do grupo Bachman Advisory. E a gente, aí eu falo um pouco também, vocês vão participar, vou fazer algumas perguntas, a gente vai interagir por aqui, tá? Uma coisa importante, caso vocês tenham alguma pergunta, a qualquer momento vocês podem me perguntar e eu interrompo e aí a gente vai sanando, porque eu acho que essa troca é super importante, né? Bom, na verdade, eu acho que o pessoal que está aqui já deve me conhecer. Meu nome é Flávia Bachmann. Eu comecei no compliance quando o compliance meio que começou no Brasil, né, de uma maneira mais formal. Apenas os bancos multinacionais, né, que já tinham essas estruturas e que atuavam com essas áreas aqui no Brasil. Aí, em 2002, né, teve uma resolução 2554, que instituiu a necessidade das áreas de compliance, gestão de riscos, e foi quando eu entrei, né, saí da mesa de operações do Itaú e fui para trabalhar na área de compliance, já montando equipe e tudo mais. Então, eu estruturei todos os processos, e aí passei por uma série, né, passei por outros bancos, conglomerados financeiros grandes, e empresas também, grupos empresariais também grandes, e empresas inclusive da Lava Jato, né? Então, essa parte de compliance, assim, ela é realmente muito, muito complexa, né? E a questão da atuação, né, das pessoas, ela faz muita diferença. Quando eu entrei, assim, óbvio, eu tive que desenvolver vários skills, né? Tanto hard skills como soft skills. Os soft skills, principalmente, né? Eu acho que isso é um grande diferencial para a atuação, para o engajamento das pessoas, né? Mas isso é difícil de aprender, bem complicado, assim, só uma vivência mesmo também, eu fui me desenvolvendo aos poucos, né, os cases e tudo mais. Então, o que a gente trouxe para esse agente de integridade, e assim, isso não é de forma alguma uma solução que visa eliminar pessoas, né? A gente pode pensar, talvez, em eliminar, é, mas não exatamente eliminar, essa palavra eu não gosto muito, né? Mas assim, de trazer menos carga operacional, mais ajuda para os agentes de compliance, né? Aquelas pessoas que trabalham na área de compras, na área de vendas, na área de marketing, no jurídico, enfim, finanças, e que acabam acumulando funções de compliance, né, para reportar para vocês, e ao mesmo tempo ficam ali trabalhando para a área, porém o gestor deles não é vocês, né? O gestor deles é o outro gestor. Então acaba que vocês ficam sem o suporte dessa pessoa, né? A dedicação é part-time. Então, assim, eu desenvolvi um agente para a gente poder, primeiro, resolver um pouquinho esse problema, né? Trazer uma ajuda para vocês mais qualificada e em tempo real, assim, que consiga estar disponível sempre, né? Já que o agente de compliance é uma IA, e ao contrário do que algumas pessoas estão me abordando, né? Dizendo, não, mas eu vou lá no GPT e crio uma um GPT lá que puxa informação da Flávia e age como a Flávia. Não é isso que a gente montou, né? Um agente autônomo de IA, né? Diferente de um GPT, né? De você criar uma aplicação ali no GPT. Totalmente diferente. Por quê? Porque essa ferramenta que a gente desenvolveu, ele tem todos os critérios, as melhores práticas de compliance, né? Como vocês podem depois dar uma navegada no site, todos os temas, até extrapolando um pouco mesmo a questão do compliance,
pouquinho de cibersegurança, Sarbanes-Oxley na questão das demonstrações financeiras, né, que reforça ainda mais aí as questões do decreto anticorrupção. Então, assim, tem muita coisa um pouquinho além realmente de privacidade, então dá para vocês trabalharem uma série de outros temas, né? Integrar tudo, enfim, até atender às vezes mais de um gestor, né? Às vezes o DPO e vocês, como compliance, enfim. Então ele é bem completo, mas assim, não basta o me conhecer lá, o meu currículo, né? E esse é o grande diferencial, né? O João Vitor Tiburcio dos Santos, ele é meu sócio na Comply AI. Ele é um programador, né? Ele é professor docente, né, na Universidade Federal de Alfenas. E a gente fez um projeto bem grande, assim, de uns 6 meses mais ou menos, onde ele me entrevistou para entender, né, desde o comecinho, né, do que era o compliance e também aí a gente começou a aprofundar, né? E a gente entrou em vários cases, né? Cases do compliance quando está iniciando, quando as pessoas não conhecem o que é compliance, né? Que foi o caso meu no Itaú, em 2002, né? Que o pessoal brincava, falava, mas o que é isso? É complice, compliance, né? Então é até divertido a gente falar hoje sobre isso, né? Mas era isso, a Flávia do Complice, a Flávia do Compliance, né? Até porque o Itaú tinha um personalité, né? Então eles brincavam sobre isso. E assim, então você consegue atingir desde esses estágios iniciais, né? Ele ajuda as pessoas desde o estágio inicial até as empresas mais complexas, né? Experiências mais complexas, como as que eu passei, por exemplo, na Lava Jato, né? Onde você envolve, às vezes, acionistas, envolve pessoal da alta direção, envolve questões criminais, né? Sérias, investigações e cases realmente densos, né, complexos, onde às vezes a pessoa quer interagir. Então, o que é o agente? Vamos falar só para a gente poder desmistificar, depois a gente fala um pouquinho de empresa, e a gente faz as perguntas, e a gente navega, e aí eu queria que vocês depois digitassem perguntas para eu poder fazer aqui para o nosso agente, tá? Mas assim, essas entrevistas, só terminando, com o João Vitor, ele mapeou as decisões que eu tomei ao longo do tempo, né? Em casos de conflitos de interesses, em casos de corrupção, de assédio também, né? Sexual, assédio moral, enfim, todas as questões de compliance, né? Cibersegurança, segurança de informação e tudo mais. A minha maneira de agir, né? Ele foi captando, né? Como ele é uma pessoa diferente, né? Ele consegue me enxergar de uma maneira e fazer essa leitura, né, dos meus comportamentos, né? E a gente, de fato, criou, vamos dizer assim, um clone da Flávia Bachmann, né? Literalmente, ele é uma pessoa, ele pensa, ele tem a capacidade de analisar o sentimento das pessoas, né, pelas palavras e como é que a pessoa entra já no chat ali, ele já faz uma análise de sentimento durante a conversa, então, se a pessoa está com um caso de assédio sexual ali, aonde vocês podem testar, depois eu vou passar o link, já está disponível no meu site, a gente colocou, né, alguns dias para vocês navegarem gratuitamente, então qualquer pessoa, e eu incentivo vocês a compartilharem com todos os colegas, para vocês de fato fazerem uma navegação, eu desafio vocês, porque de fato ficou muito bacana. Por exemplo, casos de assédio sexual, né, de estupro realmente, que eu tive, coisas muito sérias, realmente eu vivi 23 anos, a gente viveu muita coisa, né, nessa função. E aí, por exemplo, ele fala, né, para a pessoa procurar um médico primeiro, e o que a pessoa tem que ter de laudos, e depois qual é o passo a passo, né? E isso, imagine só, se você tiver um caso desse, eu queria fazer esse desafio, né? Acho que aqui eu acho que essas provocações são muito relevantes. Quando a gente está falando de fazer um acolhimento desse, né? Uma pessoa que está numa situação que foi estuprada e tudo mais, às vezes a pessoa já até tomou essas medidas, e às vezes ela está ligando de imediato, né? Mas ele vai orientar, e aí ele vai identificar, ela vai dizer, não, eu já fiz isso, já fiz aquilo, então ele vai começar dali para frente um novo workflow, né? E ajudando e fazendo essas leituras, né, de como é que tá esse sentimento, e fazendo ao mesmo tempo né, buscando todo o meu comportamento para poder interagir com essa pessoa, né? E então, assim, ele é capaz
em 24 horas, né? Então, vocês que às vezes têm empresas que têm, né, uma construtora, como eu trabalhei em construtoras de grande porte, poxa, tem regiões, tem a obra 24 horas, a pessoa mora dentro da obra, né? Então, se isso acontece de madrugada e a pessoa quer uma consulta, cadê o compliance officer, né? Eu mesma na Lava Jato, eu trabalhei numa empresa e tinha uma equipe muito subdimensionada, assim, uma época, né? Em relação à demanda realmente que eu estava recebendo. E o que que acontecia? A minha caixa de e-mail lotava, assim, eu não tinha condição de responder, né? E tinham pessoas que gostavam de conversar comigo, às vezes iam na minha mesa, né, para dialogar. Eu tive pessoas que foram situações super complexas, assim, né? Elas me chamaram para abrir o coração, assim, puxa, coisa do tipo, sou filha do acionista, mas não no papel, e agora faço o quê, né? Tenho conflito de interesse, eu não tenho, então tudo isso rolou, assim, com situações muito complexas. Então, ele está preparado para tudo isso, esse agente, né? Por isso que, assim, a gente não tem nenhum problema em deixá-lo disponível. Eu até vou compartilhar o link dele aqui com vocês agora, porque realmente ele faz muita diferença para as pessoas em geral, assim, fazerem essa navegação e entenderem que não se trata de uma GPT, tá? Realmente é um agente autônomo de IA. Bom, eu vou fazer algumas perguntas para vocês agora, né? Deixa eu só tentar acessar aqui a ferramenta, sondagens. Muito bem, eu vou fazer uma pergunta, vão ter 5 estrelinhas, e aí vocês respondem de 1 a 5, né? Qual que é, enfim, a percepção de vocês sobre os assuntos que eu vou perguntar, até para a gente poder, então, começar a explorar melhor esse webinar. Vai acabar às 7, tá, gente? Só para. Vamos lá. Você sofre pressão para entregar tendências de riscos relativos à compliance para alta direção? Essa é uma pergunta que a gente, né, enfim, baseada na minha experiência, eu acho importante fazer. E aí o pessoal, já todo mundo votou. Então vamos lá, vamos publicar o resultado. Acho que só, bom, não sei quantas pessoas votaram ao todo, mas vocês estão conseguindo ver o resultado? Vocês, alguém pode dar um sim, não aqui para mim, só para eu entender um pouquinho a ferramenta, que a gente não é sempre que eu estou ainda familiarizada com o Zoho, mas agora a gente tem que fazer tudo por aqui, não tem jeito. Ótimo, perfeito. Então, de fato, eu acho que é crítica essa questão, né, de reportar para a alta direção. Eu vou contar para vocês uma história, né? Eu, quando saí, né, do mundo corporativo, que saí da minha última posição executiva como compliance, do conglomerado Banco do Brasil em 2021, né, meados de 2021, na pandemia mesmo, e resolvi fundar uma empresa que a princípio era uma boutique de consultoria, etc e tal, e a gente agora virou uma empresa um pouco maior, né, a gente tem vários braços de atuação. Essa questão de conversar com CEOs, né, eu comecei a expandir minha rede, né, para C-level, CEO, etc, e muitos CEOs acabavam se interessando pelas minhas postagens, né? Não assim, muitos não curtem, né? A gente sabe que esse pessoal não curte muito lá no LinkedIn, mas eles acabam interagindo offline com a gente. Muitos quiseram conversar pessoalmente, a gente acabou conversando, e muitos abriram o coração sobre essa questão, né, de puxa, e aí, assim, a culpa sempre do compliance officer, né, meu compliance não traz informação, quando traz já a coisa já aconteceu, né, puxa, não sei o quê, e a culpa, e eu sei, eu já sentei nessa cadeira, eu entendo todas as dores, né, eu já fui a gestora do compliance, né, eu converso com o pessoal de baixo também, que às vezes não entende o que é a função, né, que às vezes tem essa da resposta que não vem, que é difícil, porque a equipe é pequena, é enxuta. Então, a gente vem para resolver tudo isso. Ele é um braço da área de compliance, né? E ele vai trazer as tendências. Então, por exemplo, ele é uma ferramenta anônima, né? Assim como um GPT, tá certo? Nesse caso, dá para comparar. Ele não tem um. Você nem loga nele, ele vai ficar, né, disponível no ambiente da empresa e aberto para como ele está agora aí para vocês fazerem, não tem senha, não tem nada, vocês vão perguntando e ele vai respondendo. Então isso vai desafogar muito vocês do ponto de vista operacional, obviamente,
E a questão de trazer informações real-time para vocês, em primeiro lugar, e para vocês levarem a informação importante para o pessoal da alta direção, né? Por quê? Porque a gente tem um dashboard, né? E aí, quem quiser conhecer, a gente marca uma demonstração lá no site, ou manda um e-mail para mim, enfim, ou pelo LinkedIn, a gente se comunica. A gente mostra o dashboard, né? E obviamente ele traz as tendências, aquilo que está sendo mais perguntado. Então você consegue entender quais são os principais riscos que a empresa está sofrendo naquele momento, né? De uma forma anônima, obviamente não vai, não tem a transcrição do chat, né? A gente não entrega isso. Tem a garantia de sigilo absoluto, né? Mas os indicadores sim, tá bom? Vamos lá para a segunda pergunta, gente. Vocês estão no modo muito operacional? Assim, vocês se sentem como compliance officers no modo muito operacional? Acho que essa é uma pergunta que é legal, né? Se vocês puderem responder aí rapidinho para a gente já evoluir para a apresentação da empresa e aí a navegação. Muito bem, ninguém mais vai votar? Tá certo, então vamos lá. Então, média 4, né? A gente está aí com o pessoal se sentindo no operacional. E isso vai fazer com que vocês saiam desse operacional, né? Porque não vai mais encher a caixa de e-mail de vocês, né? E muito mais pessoas vão acessar. E vai diminuir a questão do canal de denúncias, né? O canal de denúncias é fundamental. Ninguém está aqui dizendo que isso vai acabar, muito pelo contrário. A IA, ela coloca essa possibilidade várias vezes, esse agente autônomo nosso, né? De IA, a Compliance Guard. E aí, só que a gente vai né, buscando mediar, trazendo alternativas para a pessoa não ficar só buscando o canal, né? Porque essa pessoa do estupro, por exemplo, ela vai mandar para o canal, mas, né, isso é uma coisa de polícia, então, assim, e é uma coisa que, puxa, ela precisava de uma ajuda real time, então, olha como valoriza muito mais a função de vocês, né? Você poder ajudar uma pessoa dessa em tempo real, e evitar que isso vire uma denúncia, pode até virar uma denúncia, né? Nesse caso, deveria, inclusive, porque é um caso muito sério. Mas você dá outros tipos. Imagina se isso cai na denúncia, até a denúncia chegar para vocês, até vocês investigarem tudo isso, né? É muito complicado, é uma coisa que, né, a pessoa já passou por um período difícil sem ter nenhum tipo de assistência de vocês, da empresa, no caso, né? Então, isso agrega muito valor, tá? E a última pergunta para a gente, então, né, entrar dentro da ferramenta e tudo mais, se você gostaria de ser mais estratégico e fomentar a cultura de compliance na sua empresa. Tá, o pessoal aqui votando, ótimo, perfeito. E aí a gente tem, né, a classificação de 5, porque de fato, assim, todo mundo quer isso, né? No final, todos querem isso. Eu vou aqui apresentar para vocês o arquivo aqui da nossa empresa, da Complyme AI, no caso, né? Que é a empresa, a nossa nova empresa. Opa, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Tá tudo em ordem? Deixa eu ver aqui se está passando para vocês aqui. Acho que não. Só um instante. Peraí, deixa eu apresentar, compartilhar arquivos. Um instantinho. Perfeito. Acho que agora sim. Opa, não. Compartilhar. Acho que agora vai compartilhar. Perfeito. Então, gente, essa aqui é a Complyme AI, né? Que é uma empresa do grupo BEG. A gente trabalha, a gente lançou esse primeiro case, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, vocês vão gostar muito de trabalhar com ele, né? A empresa toda vai curtir muito mais o compliance, né? Depois dessa solução, vai ficar muito mais, vai mudar de patamar realmente, né? Acho que e é o que eu gostaria de ter tido quando eu estava na função. Então, só para ficar muito claro, não é nenhum tipo de ferramenta que a gente desenvolveu para substituir as pessoas de compliance. Vai precisar muito do compliance officer para monitorar essas tendências, né? Para fazer os treinamentos devidos, né? Ou seja, poxa, o tema agora é tal, então vamos fazer um treinamento, vamos montar a comunicação, mas vai ser uma atuação muito mais estratégica. Agora, a nossa empresa ela não se resume a soluções de compliance e riscos, né? A gente faz também qualquer outro tipo de, a gente entrega
soluções de inteligência artificial, agentes autônomos e também IA de alta escala, né? Combinados com robótica ou apenas a robótica, né? Então, no caso, temos a capacidade, temos pessoas, né, dentro do time que já estão engajados aqui conosco, já estão, enfim, já estão vinculados à Compline AI, que fazem programação de robôs, né? Obviamente a gente sabe que aqui no Brasil ainda não, mas a Compline AI é uma empresa global, né? A gente está divulgando fora do país também. E o IoT também, ou seja, né, tudo que é IoT combinado com isso ou também isoladamente, né? Aí, obviamente, no centro, né, a gente sempre vai estar presente nessa questão da gestão de riscos e compliance e as soluções para poder público também, que aí já são projetos maiores, né? Projetos, enfim, especiais mesmo, né? Qual que é a nossa missão, basicamente? Aumentar exponencialmente o faturamento. A gente sabe que é muito importante, a empresa só consegue subsistir, né, sobreviver, pagar os salários, empregar, se ela estiver faturando. Então, a gente quer ajudar as empresas a aumentar o faturamento, porque isso vai impactar diretamente na economia, que vai impactar diretamente na vida das pessoas, tá? Mas de forma sempre ética e responsável, né? Por isso estou aqui, certo, gente? Para garantir que isso aconteça dessa forma. E com as soluções, né, bastante inovadoras, que isso já está no DNA aí da BEG, já desde o início da nossa trajetória. Aqui eu não vou ficar me estendendo, aqui a gente vai pular esse slide, mas eu tenho mais de 30 anos de experiência em liderança empresarial, inovação enfim. E aqui o João Vitor, né, que não está presente aqui, mas ele está sabendo que nós estamos aqui, e eu vou colocar esse webinar lá no nosso site, né, ainda hoje. Então, que se vocês quiserem assistir, eu recomendar que alguém assista. A gente vai estar no YouTube, no meu canal do YouTube, mas estará lá no nosso site, tem uma página no subsite da Compline AI, que é o site da Bachman Advisory, né, .com.br /Compline AI. Lá vocês vão ter uma seção de vídeos, né, ou webinars, acho que é webinars, e aí tem lá, a gente vai disponibilizar esse webinar, esse e todos os outros que a gente puder aqui. Mas se inscrevam na BEG para a gente poder também convidar vocês para os petit comitês aí, que a gente vai também criar alguns temas específicos, tá? Então, o João é uma pessoa assim, é um docente, enfim, uma pessoa com muita experiência. Opa, aqui não é thank you ainda. Então, vamos voltar aqui, vou deixar de compartilhar. E aí, eu gostaria que vocês mandassem aqui para mim as perguntas, né? Eu gostaria que vocês pudessem. Opa, acho que sumiu aqui, deixa eu ver aqui. Tá. Se vocês querem, eu vou abrir aqui o agente, eu vou compartilhar novamente aqui e vou abrir o agente AI aqui para nós. E aí aí eu gostaria que vocês fizessem alguma pergunta para o nosso agente, tá? Só um minutinho aqui que eu vou acessar aqui, só um instante. Ok. Muito bem, deixa eu compartilhar a tela. Sem vergonhas, hein, meninas? Aqui, pessoal, acho que tem mais mulheres do que homens aqui. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Ok, estamos na Compline Guard AI. Aqui é o nosso agente autônomo, tá certo? Que não é uma GPT. Ok, gente, a gente não faz. Esse tipo de trabalho é muito simples, a gente não executa esse tipo de trabalho, né? Mas enfim, mas vamos lá. Vamos fazer uma pergunta para ele? Eu tenho algumas perguntas prontas aqui. A gente pode. Vamos fazer o seguinte: eu tenho até uma navegação que eu fiz, que eu acho que ainda não apagou, e eu vou compartilhar com vocês do chat que eu tava tendo aqui com a gente, tá? Então aqui ele abre, né? E aqui é a minha foto, obviamente, que é um clone, né? Basicamente, ele conseguiu clonar
muitas coisas aqui, então aqui vem disponível, né? Aí estou passando por uma situação que meu supervisor me humilha, etc. Aí ele vem aqui, né? Entendo que essa situação é muito delicada, pode ser estressante. Aí primeiro ele vai orientando, né? Mantenha a documentação, horários, local que está acontecendo, converse com o supervisor, porque a gente não quer incentivar aquela cultura de denúncia, né? Aquela cultura, puxa, me humilhando, já vou lá, já vou para, né? Já vou processar, vou para o sindicato. A gente quer, de fato, mediar, a gente quer que o compliance seja algo que harmonize dentro da empresa, né? Que harmonize a empresa. É criar a cultura de compliance mesmo. Então, ele vai orientar, né? Se você se sentir confortável, né? Considere ter uma conversa privada com o supervisor, né? Fale sobre o feedback dele, etc. Converse sobre isso com algumas pessoas de confiança, né? Que podem até, enfim, né? Ele fala, busca de apoio, pessoas de confiança, né? Pessoas que eventualmente estão notando essa conduta. Utilize conversas regulares, os feedbacks, e caso contrário, também recorra ao RH, né? Aí ele, enfim, aí você vai conversando e ele vai direcionando você, por exemplo, né, para o canal de denúncias, para o compliance officer, né? Ele incentiva antes de ir para o canal, ele fala do canal, né? Considere formas anônimas de denúncia, consulte também o compliance officer, né? Que pode ajudar, mas a gente não quer que isso crie um gargalo no compliance officer, né? Bom, e aí aqui eu vou pegar um arquivo aqui e vou fazer uma pergunta sobre antitrust, né? Que é um tema bem denso, bem complicado, bem específico. Então, eu estou preocupado com algumas práticas que observei no setor de compras, né? Tenho notado que sempre os mesmos fornecedores são escolhidos para grandes contratos e parece que é um acordo informal aí entre eles, etc, né? E aí o nosso agente, né, já a Flávia Bachmann aqui preparou para vocês um roteiro. Então vamos ler aqui com atenção. Claro, né? Preparar-se para uma conversa, né? E aí ele fala, eu acho que, pera só um minutinho, não, acho que esse aqui não é, né? É esse aqui, peraí. Opa, já me perdi aqui. Ah, tá, entenda a preocupação, né? Então veja o que o agente respondeu, né? Sobre a questão do, vamos entender primeiro, então, a questão do antitrust, né? Que o setor de compras, na verdade, está sempre escolhendo os mesmos contratos, ele está entendendo que tem algum acordo informal aí de preços, né? Se pode ser um cartel, se isso pode configurar cartel, e além disso, eu gostaria de saber como poder redigir, né? Ou seja, me ajuda a redigir um e-mail para o compliance officer. Esse cara aqui já está querendo falar com compliance officer. Beleza, tudo bem, né? Eu não precisa ir para o canal. Se ele já tem vontade de falar com compliance officer, para quê, né? Criar essas. Então, mas vamos falar com a gente primeiro. Então, vamos lá. Aí o agente já, né, vai acolhendo. Entendo, e essa exatamente isso, por isso que não é uma GPT, né? É um agente autônomo, ele tem uma inteligência, ele vai aprendendo, inclusive, conforme você vai interagindo com ele, tá? Entendo a sua preocupação com as práticas de compras, né? O que você descreveu, de fato, pode ser cartel, favorecimento a fornecedores, né, ausência de concorrência. Para isso, é importante esclarecer e aqui verificar alguns indícios de cartel. Análise de documentação, comparação de preços, aí conversar com os colegas, verificar as políticas. E aí, redigindo um e-mail para o compliance officer, ele já trouxe o e-mail, né, o assunto, preocupações sobre as práticas de compras. Prezado compliance officer, espero que esteja bem. Estou escrevendo para expressar algumas preocupações que tenho observado no setor de compras da empresa. E aí ele vai, né? Enfim, fornecedores em questão. Descreva brevemente os fornecedores frequentemente escolhidos. Observação, inclua detalhes sobre como você chegou a essas conclusões, né? Então, assim, isso aí, gente, isso não é GPT. Isso aqui ele está orientando realmente, né? E aí ele vai continuando. Considero que essa situação merece uma atenção, investigação para assegurar que todas as práticas de compra estejam em conformidade com as políticas e com normas de concorrência. E aí assina o nome e cargo, né? E aí continua à disposição para ajudar. Então, basicamente, isso é o nosso cliente, né? Se vocês puderem me ajudar aqui, mandar alguma pergunta, qualquer pergunta, gente, para o agente compliance,
Pode até ser o que é compliance, qualquer coisa assim, né? Se vocês tiverem, né, meio. Não, eu configurei tudo, nós configuramos tudo para que ninguém apareça. Acho que pode ficar tranquilo que o nome de vocês não vai aparecer. E aí eu copio lá e compartilho com vocês para vocês verem o funcionamento. Vamos lá, gente? Vamos aproveitar uns minutinhos aí, uns 15 minutinhos, e a gente navega nele. Aí a gente encerra. Pode ser? Alguém pode colocar no chat alguma pergunta? Não será identificado. Ó, o pessoal aqui está garantindo para mim que não será identificado. Pode colocar no chat. Opa, ninguém? Então, bom, deixa eu pegar uma outra pergunta aqui também. Sobre assédio sexual, né? Vamos falar de assédio sexual, que isso é complicado, que a gente já falou um pouquinho agora, né? Deixa eu compartilhar novamente aqui a Compliance Guard. Então vamos lá, vamos iniciar aqui uma nova pergunta, tá? Vamos lá, assédio sexual. Opa, isso aqui é meu. Meu diretor faz comentários inapropriados todos os dias, me elogia, minha roupa, minha aparência, e me olha de uma forma diferente. Avançou fisicamente sobre mim, me pegando pelo. Pagando não, pegando, tá, gente? Pelo braço e me convidou para um happy hour. Opa, só um minutinho. Acho que. Tá. Tenho receio de formalizar uma denúncia. Porque o que, que acontece, né, gente? Vamos lá, o pessoal que é de compliance que está aqui sabe como funciona, né? E que é experiente, né? Às vezes você está ali, é uma equipe pequena, né? Às vezes é a única mulher, né? E não é só isso. Às vezes, então, o chefe está assediando uma pessoa, né? E é aquela pessoa da equipe que ele gosta, que ele está assediando. E ela vai ligar no canal de denúncia, e tá certo, tem toda uma questão de política de não retaliação, etc, etc. Mas a gente não está falando disso só para empresa grande, né? Essa solução ela está disponível em 3 pacotes. A Essentials, que é essa que já está à venda, enfim, né? Lá no site a gente já tem o link, pode comprar, experimentar 7 dias, se não gostar, a gente devolve o dinheiro, mas eu acho que vocês vão gostar, e muito, né? E a questão esse viés, né? Por quê? Porque o chefe sabe em quem ele está atacando, né? Ou a chefe, né? Porque pode ser a chefe atacando o funcionário. E aí o que, que acontece? Então, se a denúncia vem, ele começa a perceber, por mais que o compliance seja discreto, né? Que está havendo ali uma investigação, alguma coisa assim, ele pega o que já aconteceu, tá, gente, na prática. Ele pega e manda embora, né? Dá um jeito de mandar embora, inventa alguma coisa, cria uma situação e manda aquela pessoa embora, né? E a política anti-retaliação? Ah, mas isso é uma coisa difícil, né? Então, assim, então por que não evitar esse tipo de coisa, né? Por que não criar todo o canal e volta e vai? É um custo muito alto também para a empresa, né? Porque é um fluxo burocrático e a investigação, por mais que você não terceirize, que é caro terceirizar a investigação, e às vezes são muitas, infundadas, inclusive, também, então você fica gastando um dinheiro ali para resolver um negócio que não tem fundamento, né? Além de tudo, você tem horas da própria equipe de compliance que fica ali fazendo um operacional de investigar, de pegar problema, pega e-mail, avalia, não sei o que, coisas que não estão agregando para o negócio, né? Então, isso é basicamente a solução que a gente criou aqui para vocês terem uma ideia. Vamos lá, vamos para um outro case, já que a gente tem tempo e ninguém quer ninguém quer falar nada e perguntar nada, eu vou pegar um de conflitos de interesses, tá? Para gente navegar. Opa! Ah, não, aqui a gente. Ah, não, esse aqui a gente não terminou, né? Tá certo. Meu diretor faz os comentários e tal. Vamos lá, vamos ver o que ela responde. Então, muito bem. Aí vamos ver então como é que é o racional aqui. Sinto muito por vocês. Então, ela tem esse acolhimento, né, gente? Assim, isso e não é uma coisa que você vai lá e pesquisa GPT, blum, né? Ah, eu vou lá e pesquiso, que eu faço tchum, né? Aquela coisa até do próprio GPT. Não, ela tem uma análise de sentimento, ela pega, né? Ela capta esse sentimento, ela também transforma isso
numa maneira de abordagem, né, e fundamentada, obviamente, no meu track record de pouquíssimos anos aí, só 23, tá certo? Então ele fala o seguinte, ó, é fundamental que você priorize a segurança e bem-estar. Aqui estão algumas orientações como agir. Documente tudo, mantenha registro detalhado das ocorrências, datas, horários, porque isso a gente pensa, mas é bem básico. Mas a maior parte das pessoas não fazem, elas ficam lá, né, naquela situação e vão deixando as coisas acontecerem e depois não tem fundamento, tá certo? Mesma coisa, converse com a pessoa de confiança, né? Ah, essa pessoa de confiança pode não ser da empresa, tá, gente? Assim, então, se houver colegas que possam oferecer apoio, pode conversar, né? Eles podem ter percebido também o comportamento do diretor e podem lhe dar algum suporte. Podem, né? Aí, se eu quiser falar assim, por exemplo, eu vou falar o seguinte, tá? Vou fazer um desafio aqui, nem vou chegar no final. Mas o diretor. Peraí, vamos lá. Eles podem ter percebido o comportamento do diretor e podem lhe dar o suporte. Mas todos, não, basicamente, todos na área, na área, são muito fiéis ao meu diretor. Por exemplo, sou a única mulher da área. Vamos ver o que responde? Eu nunca fiz essa pergunta, tá, gente? Vamos lá. Vamos lá testar. Estamos pensando, buscando nos neurônios, nos algoritmos. Muito bem, deixa eu ver o que ele está fazendo aqui. Entenda essa situação, ainda mais desafiadora por você ser a única mulher na área. Vejam como ela faz a análise, né? E sentir que a lealdade dos colegas com seu diretor também, né? Então, algumas orientações adicionais. Tenha cuidado com a documentação, continue documentando tudo de maneira discreta, detalhada, mesmo que você tenha a sensação de que ninguém te apoiará, porque aqui ela já entendeu que ninguém vai apoiar ela, né? Esses registros podem ser essenciais no futuro. Considerem um apoio externo, tente buscar apoio fora do ambiente de trabalho, porque ela já entendeu aqui que ali aquela primeira orientação de buscar o colega de trabalho não vai resolver. Que possam oferecer um consolo, uma validação, às vezes um apoio emocional também que você percebe que você recebe fora da empresa pode ser fundamental, né? Então ela vai além das. Veja que às vezes o compliance software, com toda aquela monte de coisa para fazer, a pessoa não vai ter todo esse traquejo, né? Agir como psicólogo ao mesmo tempo, agir como. Ele não vai conseguir conciliar tudo isso ao mesmo tempo, né? É, com todo esse conhecimento de como funciona os processos, o mundo corporativo e tudo mais, né? Avalie os próximos passos. Então, compreenda que, embora você se sinta isolada, você não está sozinha em sua experiência. Muitas pessoas passam por situações semelhantes e existem recursos disponíveis para ajudar vítimas de assédio. Exploração de alternativas. Se você se sentir muito desconfortável permanecer na situação atual, avalie outras opções. Pode solicitar uma transferência para outra área da empresa, se essa possibilidade existir, ou mesmo considerar oportunidades fora da empresa, né? Óbvio, tá certo? Mas é óbvio, mas às vezes o compliance officer não vai falar isso, né, para a pessoa. Com certeza, ele pode até pensar nisso, com certeza ele vai pensar, né? Ah, meu Deus, puxa, busca, mas ele não vai falar. Como é que ele vai falar isso? Eu nunca falei isso para ninguém que sentou na minha mesa, assim, né? Ah, então vai embora daqui. Não é assim. Mas, do ponto de vista né, a gente está falando um upgrade, né? Ou seja, tornar a atuação do compliance officer até preservar mais o compliance officer desse tipo de conflito, né? De ficar tentando orientar ali, e aí cada um orienta de um jeito, né, gente? Porque existem os vieses, né? Então, isso é muito importante, assim, isso é que agrega muito valor para a empresa, né? Uh, Bom, enfim, informação sobre políticas. Verifique se sua empresa tem política ou código de conduta. E aí eu vou fazer um parênteses. A gente tem esse pacote que é o Essentials, né? A gente está navegando nele aqui, que está disponível para venda online, tá certo? E a gente tem os pacotes Professional e Enterprise, né? O Professional basicamente é para média e grande empresa, e o Enterprise é para empresas sim, multinacionais e poder público, né? Por quê? Porque a gente
vai no pacote professional, a gente já vai pegar todas as políticas da empresa que conversam, obviamente, com todos esses standards aqui que a gente está fazendo na Essentials, mas ela vai alimentar tudo. Então, por exemplo, a valor de presente, todas as regrinhas, que imagina as pessoas querendo agir, eu mesma, assim, como compliance, às vezes não conhecia todas as políticas da empresa. É muito difícil, né? E a gente quer fazer, porque às vezes a política de compras não é uma política que você fez, né? E o teu dia a dia é muito cheio de tarefa operacional, e isso é que a gente quer tirar de toda maneira. Né? A gente quer tirar o compliance dessa situação, a gente quer que vocês sejam valorizados, né? E a gente sabe que vocês têm todo o potencial para ser valorizado. Então, assim, e a função é muito importante, mas as pessoas não percebem porque vocês estão muito no operacional, como vocês mesmos já responderam. Né? Então, esse é o espírito da coisa, tá? Então, obviamente, em pacotes mais sofisticados, a gente implementa todas as políticas da empresa e cria regras específicas, enfim, faz todo customizado. Preparação para o encontro, né? Se decidir buscar o encontro com o RH, veja bem, outro canal, esteja preparado para descrever o comportamento. E o autocuidado, priorize o autocuidado. Aí vamos dizer que eu queira falar com o RH. Então, por favor, né? Que eu sempre sou educada até com a IA, me ajude com a redação, não, com o roteiro de minha conversa com o RH diante desta situação toda. Então a pessoa está lá, quer falar com o RH, mas falar como, né? Ai, meu Deus, que coisa difícil, porque é o RH, vou falar com o RH, é complicado. Então vamos lá. Uh, Muito bem, claro, aqui está um roteiro para você usar e se preparar para a conversa com a RH. Então, introdução, né? Olá, meu nome é tal, gostaria de discutir uma questão séria aí que vem enfrentando o ambiente de trabalho. Sou a única mulher na área, nos últimos tempos tenho me sentido desconfortável devido ao comportamento do diretor. Gostaria de relatar que meu diretor faz comentários. E aí ela vai, né? Porque aqui não tem jeito, né? Se eu decidir falar com a RH, eu não vou chegar lá e falar, né? Ou eu ligo no canal de denúncias, ou eu vou realmente relatar para o RH, tá certo? É uma decisão de cada um, porque às vezes a pessoa vê que o RH é mais amigável, né? Que ela se sente mais confortável de conversar com o RH, porque a gente sabe, RH às vezes são psicólogos, né? Enfim, cada situação é diferente. E aí a pessoa vai poder tomar suas próprias decisões, né? Não fica só vinculado a canal de denúncias e denúncia para compliance officer e toda aquela, né? A gente sai desse ciclo meio que vicioso, né? Acho que todo mundo está querendo sair disso, né? E aí ele vai falando, o objetivo é trazer isso à atenção, buscar orientação, né? Quero me sentir segura, quero entender quais são as opções para minha circunstância, se a empresa tem alguma política relacionada a isso, quais são os próximos passos, né, para lidar com essa situação, e agradecendo, né, estou ansiosa e tal, né, e basicamente é isso. Aí se você não gostou do roteiro, continua aqui que ela vai refinando e refinando e refinando, como qualquer inteligência artificial, tá certo? Porque como a gente já falou, isso aqui não é um GPT, né? Isso aqui é uma inteligência artificial, né? É um agente autônomo de inteligência artificial criado para tornar o compliance muito mais estratégico, tá? E só para finalizar, gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Ah, temos aqui alguma coisa no chat. Bom, se temos alguma situação onde o nosso gestor não consegue compreender se os colaboradores estão comportando, como devemos dar esse feedback? Tá. Aqui é o compliance officer perguntando, pelo que eu estou entendendo, né? Aí vamos voltar lá para GPT, vamos fazer essa pergunta. Só um minutinho. Tá? Ah, deixa eu só mudar um pouquinho. Como compliance officer. Se temos uma situação onde o nosso gestor não consegue compreender se os colaboradores estão comportando, como devemos dar esse feedback? Ah, não, acho que não é como compliance officer, não, tá? Entendi. Se temos mesmo, tá? Ok, entendido. Muito bem. Vamos testando.
Ótimo. Então vamos ver qual é a resposta aqui do nosso agente. Dar feedback a um gestor que não está compreendendo o comportamento de sua equipe pode ser um desafio, mas é fundamental para melhorar a dinâmica de trabalho e produtividade do grupo. Aqui estão algumas etapas que podem contribuir. Preparação para uma conversa. Reúna observações. Junte exemplos concretos do comportamento dos colaboradores que não estão sendo compreendidos pelo gestor. Então, isso é importante, né? Os exemplos. Porque senão você fica lá naquela conversa. Não, precisa ter exemplo. Certifique-se de ter dados ou situações específicas que sustentem o seu feedback, né? Legal. Entenda o contexto. Tente entender por que o gestor pode não estar percebendo esses comportamentos. Existem pressões externas? Ele está sobrecarregado? Conhecer o contexto pode ajudar na abordagem. Perfeito. Aí você já toma nota lá e vamos seguindo o roteiro. Abordagem direta, mais respeitosa. Escolha o momento e o local. Encontre um ambiente tranquilo e privado para a conversa. A escolha do momento certo pode fazer com que o gestor esteja mais aberto a ouvir. Comece positivamente. Inicie a conversa reconhecendo os pontos positivos do gestor e da equipe para estabelecer um clima de colaboração. Dê feedback com clareza. Use a comunicação eu. Em vez de dizer você não entende seus colaboradores, tente formular. Eu percebo que há algumas dinâmicas de equipe que podem não estar sendo vistas e gostaria de discutir isso com você. Quer dizer, ele te orienta até nas minúcias das palavras, né? De como você formula a frase que você vai conversar. Isso aí, gente, imagina a quantidade de gente que uma empresa precisaria ter para poder dar um atendimento desse, né? Na questão do compliance, tá? Apresente exemplos, compartilhe os casos específicos que você enfrentou, mostre a desconexão entre expectativas dos gestores e comportamentos dos colaboradores, busque a colaboração, pergunte a perspectiva do gestor, né? Ou seja, após apresentar seus pontos, pergunte ao gestor como ele vê a situação e se percebe o mesmo comportamento, né? Isso pode abrir um diálogo mais produtivo. Sugira possíveis soluções, né? Porque gestor gosta de. Às vezes você leva o problema, mas a gente sabe, sempre quer ter a solução também. Então, sugira soluções. Ofereça ajuda, né? Ou seja, ouviu tudo? Não vamos ficar aquele embate, né? Lembrando que o agente aqui, a gente quer criar cultura de integridade, cultura, fomentar essa ética toda empresarial. Então, vamos oferecer ajuda ao gestor. O gestor também é gente, né? E às vezes a gente não sabe o que pode estar por trás, às vezes, de comportamentos como esse. Então, expresse a sua disposição em ajudar na implementação de mudanças, né? Melhorar o relacionamento com a equipe, estabeleça um follow-up, tá certo? E aí vai, ainda exemplo de conversa, tá certo? Então tem bastante coisa aqui que ela pode desenvolver com vocês, e isso ela vai fazer esse aprendizado todo com vocês aí, tá certo? Então isso é muito legal. Conforme vocês vão interagindo e refinando, ela vai entendendo como vocês são e vai sugerindo para lá, para cá, né? Então, essa interação, que, poxa, para você ter isso por e-mail com o compliance officer é dificílimo, né? Bom, eu acho que a gente já meio que estourou, né? Eu vou tentar fazer a outra pergunta, mas vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Lembrando que isso está sendo sempre flegado num tema lá específico, né? Que a gente tem alguns KPIs, né? E as pessoas ali, o gestor de compliance, o compliance officer, ou o chief compliance officer com o CEO, né, ou quem a empresa designar, vai ter sempre o poder ou a possibilidade de fazer as consultas para entender o que está sendo demandado, né, quais são os temas mais quentes, enfim, na empresa. Tá certo? Vamos então fazer a outra pergunta, né? Vamos lá, acho que é legal, é sempre muito legal assim essa participação de vocês, essa é a ideia mesmo desses webinars, né? Se inscrevam lá no nosso site para receber todas as nossas notícias, né? A gente vai fazer muitos, acho que quase toda semana vai ter um webinar, tá? E não só de compliance, né, de inteligência artificial e outros temas, vamos trazer o João aqui, né, a gente vai falar de ferramentas novas, ele está sempre em fóruns, assim, de alto nível, né, então acho que isso é muito legal, tá? Vamos fazer, então, a pergunta para a IA, acho que está compartilhando sim, né, deixa eu ver lá, vamos lá.
Eu nem li aqui o que a gente vai perguntar. Se temos uma situação onde o nosso gestor não consegue compreender, não, acho que é mais ou menos isso, né? Não, como devemos dar esse feedback ao colaborador, buscar retorno mais efetivo ao colaborador? Bom, enfim, eu não sei se é a mesma pergunta, mas ele responde, acho que foi mais ou menos parecido, aí depois eu vou dar uma olhadinha, mas acho que é a mesma pergunta, né? Não teve muita diferença. Bom, da minha parte, gente, aqui, né, a gente tem basicamente era isso, né? Que é o nosso primeiro webinar, onde a gente faz, mas vamos fazer vários parecidos, né? No mesmo formato para navegar. Que tem muita gente que, né, está começando agora a entender essa questão da IA, né? No mundo de gestão, né, empresarial, ela é muito importante, porque de fato, assim, todos estão no operacional, né? Essa questão do atendimento ao cliente, né? Essas tendências que já vem faz tempo com chatbots e tudo mais, né? Agora, obviamente, com o IA muito mais sofisticado, você vai poder interagir de maneiras muito mais prazerosas, né? Do ponto de vista de experiência do cliente também, né? Porque se você cria essa empatia, né? Outro dia eu coloquei no LinkedIn uma tela, né, que estava ali uma mulher, uma imagem de uma mulher, assim, né, um avatar, sei lá o que era, que estava dando troco, etc e tal, e estava sorrindo, né, então às vezes um sorriso já faz tanta diferença, né, no astral das pessoas, né, então assim, e às vezes você pega pessoas que não estão muito afim de fazer mais esse operacional, mas elas estão no operacional e elas ficam mal-humoradas, esse mau humor leva à insatisfação do cliente, leva a baixa performance, então a gente está aqui para... E eu tenho um entendimento muito bom sobre todos esses aspectos, né? Então, eu acho que assim, o legal é a gente poder compartilhar as nossas experiências, e aí eu queria entender, né? Agora eu vou abrir o espaço para vocês me perguntarem coisas, já que vocês navegaram na IA, já entenderam, falei bastante, né? Queria ouvir um pouco vocês. Eu queria, como vocês viram, não é identificado, né? As mensagens, pelo menos aqui para mim não apareceu nada. Então, se vocês quiserem, mas também acho que não tem sentido. Tá? Alguém levantou a mão aqui. Perfeito. Pode fazer a pergunta. Eu acho que não tem som, não tem como entrar, só tem como fazer a pergunta pelo chat. Quem levantou a mão pode fazer a pergunta. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Muito bem. Tem uma mão levantada, mas eu não consigo abrir para poder colocar as pessoas, porque a minha equipe configurou aqui justamente para a gente dar um pouco mais de privacidade, mas a gente até pode, se vocês quiserem depois me dar sugestões, me mandar mensagem lá pelo LinkedIn ou através do meu e-mail, eu vou deixar o meu e-mail aqui para vocês, e meu telefone, tá? Para vocês entrarem em contato, e a gente pode conversar, enfim, marcar uma reunião e uma demonstração, e vocês entenderem um pouco melhor sobre. Opa, não consegui fazer. Opa, o que que eu fiz aqui? Acho que... Ai, gente, um minutinho que eu acho que eu digitei errado aqui. Só um instante. No chat. Opa, tá certo. Então vamos lá. Vou deixar meu e-mail, né, para vocês. Vou deixar o link da IA, tá? Para vocês navegarem bastante, se divertirem muito lá, que vai ser muito bacana, uma experiência muito legal. Imagina o pessoal de chão de fábrica, né, gente? Né, se a galera toda com acesso ao compliance, né, que não vai lá só para fazer aquele treinamento anual do código de conduta, né, fica ali 2 horas e o pessoal, puxa, imagina a pessoa poder ampliar tudo isso, muito legal, né, gente? Eu acho que assim, é o que eu gostaria de ter tido, mas infelizmente eu não tive, né, quando eu era gestora, né? Enfim, eu vou deixar o telefone do diretor comercial, o Bruno, tá? Porque eu não consigo responder às vezes real time, mas ele tá, por enquanto, ele tá um pouco mais tranquilo do que eu. É, só um minutinho. Esse é o telefone dele, o nome dele é Bruno, tá? E aí ele agenda comigo e ou com o João ou com os dois, tá certo? E a gente fala. E o site, né, da empresa,
deixa eu pegar até direitinho aqui o Comply AI para vocês já terem aí. E lá tem enfim, na tela principal já tem o link para a inteligência artificial, tá? Aí vocês acessam diretamente lá a inteligência. Se tiver algum problema de acesso, aí vocês me avisam a gente libera, enfim, porque às vezes acontecem, né? A gente tá ainda numa fase de inicial, né? Então sempre se vai ter, a gente é uma lean startup, né? Então sempre tem essa resposta do cliente e as rápidas adaptações aí que a gente faz nos produtos e nos nossos serviços. Mais alguma pergunta? Quem levantou a mão acabou não fazendo pergunta, é isso? Ninguém mais tem perguntas? Podemos encerrar então? Então tá bom. Gente, eu agradeço muitíssimo. Realmente não fez perguntas. Eu agradeço muitíssimo a participação, né? Eu vou deixar gravado, ainda hoje eu subo para o YouTube e lá para o site. Agora vocês têm o site, então lá nesse site tem uma página que é só de webinars, né? Já tem o primeiro que a gente fez, ainda não estava em versão web, bonitinha como está agora, né? A gente ainda estava fazendo os testes em WhatsApp. Ela também pode ser instalada em WhatsApp para empresas menores, ou às vezes, né, dependendo da necessidade, enfim. É no ambiente da empresa, então, assim, esse teste, né, ele está no ambiente web nosso, em servidores nossos, mas a gente, obviamente, a gente vai instalar dentro do ambiente da empresa. Se a empresa trabalhar com um determinado provedor, né, a gente instala nesse provedor, ou caso contrário, no próprio ambiente de TI da empresa, se for uma TI própria, tá certo? Gente, muito obrigada. Fiquem de olho e se cadastrem lá no site para receber as novidades, os convites dos webinars, também de eventos presenciais, que a gente já está programando um evento especial, VIP, aí, para a gente falar das nossas soluções e um pouco de IA também, de compliance, por que as duas coisas são importantes caminhar junto, né? E eu desejo a vocês uma boa noite e muito obrigada. Até mais, até a próxima, até breve.